Glorificado, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, já estamos aqui ao vivo para a nossa live hoje, quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. E o nosso coração está mais um pouco acalentado, digamos assim. O nosso coração está um pouco mais calmo em relação às situações que nós estamos enfrentando, situações diversas, situações onde a gente está presenciando, digamos assim, o início de Gog e Magog, a Terceira Guerra Mundial, profetizada ali em Ezequiel 38, 39, e no finalzinho também, Ezequiel capítulo 49. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ezequiel, é isso mesmo, pessoal. Então, estamos aí diante de uma situação muito difícil, espiritualmente falando, ao mundo geopolítico, aonde nós estamos contemplando aí, entendeu, pessoal? A manifestação aí do anticristo, tá? Do anticristo. Então, Gog e Magog, príncipe-chefe de Tubal, são as nações que estão aliadas aí com os Estados Unidos. Então, logo a gente entende que nós estamos aí no capítulo 38 e no capítulo 39, tá ok? 38 a 39, a profecia de Gog, e também o capítulo 29, 39 também, tá? Então, tudo encaminha para uma terceira guerra mundial. Está bem patente diante dos nossos olhos, queridos. E isso muitas vezes nos deixa um pouco depressivo, porque a gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Porque de repente pode acontecer que um daqueles que se acham que é dono do mundo possa apertar um botão lá e enviar um míssil ou uma bomba, entendeu? E exterminar uma população, uma civilização igual o que o Donald Trump havia prometido que iria fazer. Mas graças a Deus que ele não o fez, porque nós oramos e nós pedimos a Deus, Senhor, é o tempo disso? É o tempo de acontecer isso ou não? Se não for, que não aconteça. Mas eu digo para você, olha, é inevitável, não tem como a gente evitar, tá ok? Não tem como a gente evitar o que pode ocorrer. Por quê? Porque está na Bíblia, está no livro de Daniel, entendeu? Está no livro do Apocalipse, está no livro aqui de, fala Ezequiel, Gog e Magog, não tem como a gente achar que não vai acontecer. Vai acontecer nos nossos dias ou nos dias que se segue aí, mas que vai acontecer, vai. Enfim, eu estou mais aliviado um pouco, entendeu? Até porque por causa de algumas informações que eu tenho obtido aqui, entendeu? Eu estou mais calmo, mais com os pés no chão, digamos assim, esperando o noivo, é claro, você não pode jamais esquecer desse detalhe que é muito importante. Todo o cristão deve, com certeza, estar preparados
para a vinda do noivo. E o noivo vai chegar numa hora que ninguém está esperando. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. Ele vai vir numa hora que ninguém está esperando. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, esteja preparado para esse grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja, ok? Está bem próximo mesmo. Isso eu posso te garantir. Isso eu posso te garantir, que a vinda do Senhor está bem próxima. Então, vamos lá, sem mais delonga, eu quero pedir para você, mais uma vez, tá? A sua colaboração, aí na internet, que você esteja compartilhando, é claro, compartilhando a nossa internet, ok? Compartilhando a nossa live aí nas suas redes aí, grupos, entendeu? Vamos lá, compartilha aí em nome do Senhor Jesus e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Enfim, hoje eu quero falar de algo muito importante que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido, né? A gente às vezes deixa, às vezes a gente lê muito e retém muito pouco. Essa que é a verdade. Então, antes de eu entrar na palavra, deixa eu colocar algo para você aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar um louvor aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir um louvor aqui. E depois, é claro, a gente vai estar dando continuidade na palavra. Enquanto isso, você vai aí compartilhando nos grupos que você tem aí no WhatsApp, ok? Então, quem vai cantar aqui é meu amigo Rubens Munhoz, que cantou aqui na sede da nossa igreja, no Copan, e com a sua filha, a Lília. Escute aí. A Lília, jornalista da Band, ela é apresentadora ali ela fala sobre o agro, entendeu? A Lília, filha aí do cantor Rubens Munhoz. Escute aí, louvor. Pai e filha louvando. Oh, aleluia. Coisa linda, né, bispa? Saudade, né, bem, do nosso tempo, do nosso programa de rádio, lembra, bispa? Sempre vou lembrar. Escute aí. Eu queria ver. Sim, meu Deus. Verdadeira.
Meu Deus. Está no meu canal aí, Apóstolo Martins, no YouTube. Oh, meu Deus. Eu queria ver. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando seu É, meus irmãos, é forte, hein? Quanto mais a fogueira queimava, mais subiu do Nossa. sobre sangue voavam as chuvas, chegavam aos céus, com a vitória nas mãos. Meu desejo pra mim, verdadeira missão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. De meu coração. Amém. Aqui foi um culto na nossa igreja sede do Copan, Conselho de Pastor Missão Mundial, e também na sede também da Igreja Apostólica Tabernáculo Divino. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi uma noite muito abençoada, porque o nosso Deus se manifestou nesse culto de uma forma toda especial. Foi algo tremendo que Deus fez nesse dia. Nós iniciamos aqui com esse louvor, né? Em cima desse louvor, eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor nosso Deus, a qual está escrito aqui no livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 24 em diante. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Diz assim, a partir do versículo 24, São Mateus 6, 24 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e a Mamon. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, e nem colhem, e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham. Entendeu? Irmãos, até o versículo 34, mas eu não vou dar continuidade, porque eu quero entrar direto na palavra com vocês aqui. Esse capítulo aqui de São Mateus 6, 34, 24 até o 34, nós temos aqui, irmãos, uma lição muito poderosa. Temos uma lição aqui tremenda da parte do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo cheio de escolhas e prioridades. E muitas vezes somos o quê? Tentados o quê? A dividir a nossa lealdade entre Deus e outras coisas. Você está entendendo? Muitas vezes, nós dividimos a nossa lealdade a Deus com outras coisas. Tá? E essas coisas disputam, né, o centro do nosso coração. Então, por exemplo, aqui o Senhor Jesus fala sobre o dinheiro. Então, o dinheiro traz status, traz poder, traz o quê? Prazeres. Mas Jesus, que é o nosso Senhor, tá? É o nosso Senhor e Salvador, ele também trouxe um outro ensinamento no mesmo livro, mas no capítulo anterior, capítulo 5, no Sermão da Montanha. Ele fala também a respeito dessa situação. É uma continuidade do capítulo 5, do Sermão da Montanha, ao capítulo 6 aqui. Ele falando sobre do coração humano. Então, o coração humano não consegue servir dois senhores ao mesmo tempo. Aí eu fico pensando, abrindo aspas aqui, tá, pessoal? Eu fico pensando aqui, o coração do homem não consegue amar dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. Foi Jesus que disse. Agora, tem algumas pessoas que gostam de ser polêmicas. Tem alguém que fala assim, mas como que Salomão conseguiu amar 1000 mulheres? 700 esposas e 300 concubinas, ou 300 esposas e 700 concubinas. Sei lá, só sei que teve 1000 mulheres, que a Bíblia fala, e achei muito mais. Mas, na verdade, o coração dele estava em uma só, que era a moça de Sunem, a sunamita, entendeu? Que é conhecida como Naamá. Então, não tem como a pessoa amar duas pessoas ao mesmo tempo. Não tem como, pessoal. Foi Jesus que disse. Então, Davi amou Abigail, amou a filha de Saul, amou não sei quem, Betseba, e assim por diante. Não amou, não. Era safadeza mesmo, essa que é a verdade. Era safadeza mesmo de Davi. Davi era safado também, entendeu? Ainda que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas Davi era sem vergonha mesmo. Teve tantas mulheres, e sendo que Deus havia dito que não era para ter tantas mulheres. Entendeu? Então o homem é assim, o homem é terrível, o homem, né, parece lebre, né, parece coelho. Entendeu, pessoal? Infelizmente é isso. Mas não tem como um coração amar tantas pessoas ao mesmo tempo. Não tem como um crente dizer que ama a Deus e ama também o outro, Mamon, que é o Deus da riqueza. A bispa está morrendo da risada aqui, a minha mão direita, está morrendo de rir aqui a bispa, porque eu falei que o rei Davi é sem vergonha. É sem vergonha mesmo o rei Davi, e Salomão aprendeu com o pai, ficou tão sem vergonha, falou assim, eu vou passar o meu pai. A primeira coisa que ele fez foi casar com uma mulher
né, que não era para casar, que era lá do Egito, que perverteu o coração dele, e as outras também vieram e perverteram todo o coração de Salomão. E não vou entrar na história de Salomão aqui, porque a mensagem aqui é outra. Porque Salomão se corrompeu, entrou em outro caminho errado, entrou em caminhos terríveis que você nem tem ideia. O porquê que ele adquiriu tanto conhecimento. Deus deu, mas ele teve outra fonte também para poder buscar sabedoria, que não vem um caso aqui, pessoal. O caso aqui é o seguinte, esqueça que Davi era sem vergonha, esqueça que Salomão foi mais sem vergonha do que Davi. Falei assim, meu pai era safado, então eu tenho que ser mais safado do que ele. Meu pai teve 4 esposas, então eu vou ter muito mais. Aí nos dias atuais, teve aquela personagem lá, que não pode nem falar o nome dela, né? Porque ela tem dinheiro e processa a gente, né? Ela falou assim que ela fez uma festa que ela disse o seguinte, que Salomão ia ficar com inveja do evento que ela havia feito. E ela fez um evento mesmo, né, bispa? Sem citar o nome, né? Ela fez um evento lá para poder arrebentar a boca do balão, pessoal. Só o sangue do cordeiro. Como que o diabo age na vida do ser humano? Já está relaxado aí? Já está descontraída? Então vem comigo aqui na palavra. Então, é impossível amar 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro. Não tem como aqui, ó. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? O Deus da riqueza desse mundo. Essa entidade Mamon se manifestou na pessoa de Satanás, na tentação lá no deserto, onde Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Ele ofereceu tanta riqueza para Jesus e glória, mas Jesus resistiu, porque Jesus tinha um foco. O foco de Jesus era salvar a minha alma e a tua alma. Então Jesus afirma aqui, ninguém pode servir a 2 senhores. Isso significa que a vida espiritual exige uma decisão, hein? A vida espiritual minha, sua e sua e sua, exige o quê? Uma decisão, tá? Bem clara. Ou Deus é o nosso Senhor absoluto, ou é o nosso Deus absoluto, ou outro Senhor ocupará esse lugar. Não existe meio termo. É sim, sim, não, não. Então, o texto aqui, ele é bem claro. O texto aqui é bem claro. O texto não condena o uso do dinheiro. Não condena, tá? Não condena. Tá bem claro. Deus não condena o uso do dinheiro. Tá? Mas ele denuncia o perigo de torná-lo um ídolo. Então, quando o dinheiro se torna prioridade, ele escraviza e gera ansiedade e nos afasta da confiança em Deus. Entendeu a mensagem aí? Pegou o recado de Deus? Tem pessoas que é escrava atrás de dinheiro. Os olhos dela saem cifrão, a língua sai cifrão, só pensa em dinheiro. Se tirar um raio-x da cabeça, só sai dinheiro. É o Deus dela. É o Deus dele. Lembra que eu acabei de colocar aqui na abertura da nossa live, o hino aqui, que o cantor Rubens Munhoz e a sua filha Lília, né, Munhoz, que é jornalista da Band, que faz o programa de agro, entendeu? Do agro. E quero parabenizar que ambos estão agora em outro país, está na Inglaterra hoje, bispa. Estão na Inglaterra, o Rubens, né? Não sei se ele está me vendo agora lá na Inglaterra, tanto ele como a Lília, que Deus abençoe essa família linda, a irmã Lourdes também, enfim, o genro, a netinha, que é bonitinha que só, né, bispa? Sim. Que Deus abençoe, né, o nosso irmão Rubens, que é amigo do apóstolo Juarez de Azevedo, durante muitos anos, né? Eles cresceram junto ali no Brasil para Cristo, tanto o apóstolo Juarez, como também o Rubens Munhoz. E eu tive uma rápida passagem ali, não como membro, mas fazendo cursos
teológicos ali no Brasil para Cristo, na década de 80 para 90. Mas vamos lá. Então aqui, logo a gente pode entender que nesse versículo Jesus ensina sobre não andar ansioso quanto ao que comer, o que vestir. Por exemplo, quem olha para o apóstolo Martins, fala assim, esse camarada tem dinheiro, esse camarada anda com camisa nova, com camisa de seda, a bispa anda bem arrumada, mas tudo isso é Deus que nos dá, é Deus que nos envia, entendeu? Nós não nos preocupamos com isso, e Deus nos veste, Deus nos calça, Deus coloca alimento na nossa mesa, Deus coloca remédio na nossa mesa para nós, Deus não deixa faltar água, Deus não deixa faltar o pão, Deus não deixa faltar medicamentos, Deus não deixa faltar vestimenta. Então, quando você vê eu bonito, bem arrumado, ou a bispa bem bonita e bem arrumada, porque ela mesmo sem se arrumar, ela é bonita mesmo. Essa que é a verdade. Minha esposa, né, minha neguinha aqui, mesmo sem se arrumar, ela é bonita. É que eu não vou mostrar ela ali, né? Ela está sem arrumar, mas está um espetáculo de mulher ali, entendeu? Mesmo sem arrumar. Então, mas Deus cuida dela, cuida de mim. Por quê? Porque a minha mente não está focada em dinheiro, pessoal. Os meus olhos não estão em cifrão. Os meus olhos estão colocados em Deus. Aí Deus, o que Deus faz? Ele supre. Então, logo, tá ok? Você tem que entender que nós devemos viver em paz, sabendo que o nosso Pai conhece e Ele vai suprir todas as nossas necessidades nesta vida. Ok? E aí você vê, de contrapartida, um jovem que não confiou em Deus. Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus diga para ele o seguinte, né? Vá e venda tudo que você tem, distribua aos pobres, vem e me segue. Isso está relatado no mesmo livro aqui de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22. Mas aquele jovem, como tinha muita riqueza, e os olhos dele estavam no Deus desse mundo, no Deus da riqueza, ele não quis desfazer daqueles bens. Diferente também de pessoas que tiveram o coração voltado para Deus, como eu, como você, que está me assistindo aí. Você não é uma pessoa que é presa a Mamon. Você não é preso, vamos falar, ao príncipe desse mundo. Quer que te fale o nome dele? Zaqueu. Zaqueu, no livro de Lucas, aqui, capítulo 19, versículo 1 a 10, Zaqueu, pessoal, ele escolheu Jesus e ele abandonou ali a alfândega, porque ele era cobrador de impostos, entendeu? E ele veio e Jesus disse, Zaqueu, desça depressa daí, que hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu rapidamente ali daquele pé de árvore e levou Jesus até a casa dele. E lá foi revelado que ele era um filho de Abraão, porque ele realmente não estava colocando, vamos falar, a sua fé num poder que ele tinha como cobrador de impostos, entendeu? E na riqueza que ele tinha, e pelo contrário, ele disse para Jesus, se por acaso eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha só, diferente do jovem aqui, do jovem rico, de Mateus 19, versículo 16 e 22. O rico, ó, não quer nem saber. Mas Zaqueu não. Zaqueu recebeu Jesus gostoso na casa dele. Agora, a gente vai ver também lá no Antigo Testamento, Josué. Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer do outro lado aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você pode escrever aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Quando você declara que você e a sua casa vai servir ao Senhor, você está dizendo o seguinte: eu sou totalmente dependente desse Deus maravilhoso. Eu não dependo do meu conhecimento, eu não dependo da minha sabedoria, eu dependo exclusivamente de Deus, que cuida das aves, e muito mais valioso sou eu e a minha família do que as aves. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a palavra de Josué. Quando ele estava perto para morrer, ele deixou bem claro para o povo: escolhei vós hoje a quem vocês vão servir. Escolha aí, quem você vai servir. Aí eu te digo, quem é que você vai servir nesses dias que nós estamos vivendo? Que antecede já o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Esse cessar-fogo lá no Irã, o cessar-fogo lá de paz, ali é só um engodo ali é só um engodo. Aquilo ali vai pegar fogo ainda. Ok? É só um engodo. Então te prepare. Então, servir dois senhores, conforme está aqui, ó, no capítulo 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro, e não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Então, servir dois senhores, irmãos, é viver dividido, sem paz, sem propósito, entendeu? Aí Jesus nos chama a uma decisão radical. Ou ele, que é o Senhor absoluto, não há outro além dele, ou não é nada. Ou eu e você optamos em servi-lo como Senhor absoluto da nossa vida, ou nós não temos nada. Porque o inimigo não tem nada para oferecer. Olha, eu estava conversando com a bispa aqui, pessoal, abrindo aspas através daqui, sem citar nomes, tá, para não constranger ninguém, mas você deve estar observando aí a vida de muitos atores famosíssimos que ganharam muito dinheiro, tiveram empresa, mais empresas no seu nome, e que hoje estão falidos, destruídos, e vários deles estão abandonados pela própria família, largados de lado. Viveram a vida todinha, a bispa, correndo atrás do dinheiro. E quando chegou numa certa idade, todo o dinheiro que ele teve, que ele conquistou, a riqueza que eles conquistaram, não trouxeram nenhuma paz para eles. Conseguiram mansões, conseguiram carrões do ano, conseguiram glórias deste mundo, mas no final perderam tudo. Perderam a saúde, porque a maioria deles estão morando, sabe aonde? Na casa dos artistas, num quarto de cozinha, num banheirinho, numa vida precária. Essa que é a verdade. E fizeram sucesso na televisão brasileira, no cinema brasileiro, mas estão vivendo numa situação pior do que a tua. Aí eu te pergunto, adiantou ele servir a Mamon? Adiantou? Não é como você começa, é como você termina. Você pode ter começado bem, mas você pode terminar mal. Você pode ter começado mal, mas você pode terminar bem. É questão de posição. Se hoje você tomar uma posição e dizer, a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não iremos servir a Mamon, não iremos nos acabar correndo atrás
Tinha até uma novela chamada Corrida do Ouro. Corrida do Ouro, né? O bonequinho saia correndo e o ouro, ó, a moedinha só dando linha, né? Então, quanto mais a pessoa corre do ouro, corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro foge dela. Mas quando a pessoa busca o Senhor, quando vós me buscardes de todo o vosso coração, me encontrareis. Buscar-me-eis e me acharei, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Então, que nós possamos aqui nessa noite, nessa live de quinta-feira aqui, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto de nós. Amém? Pode ligar bem um pouquinho o ventilador aí, que está um pouquinho quente aqui, né? Coloca bem baixa a rotação. Então, a verdade é essa, irmãos. Então, a gente pode entender aqui que o coração do homem, né, ocupa um canto das suas decisões. O meu coração ocupa, entendeu? O seu também do outro lado. E aí, o que nós devemos fazer? Nós devemos examinar o nosso coração. Quem é que está ocupando o teu coração aí, nesse exato momento? Quem é que ocupa o teu coração? E não vem me dizer para mim que aqui está bem claro, não tem como dois senhores habitar no mesmo coração. Assim como não tem condições de uma pessoa amar duas pessoas ao mesmo tempo. Lembra que eu falei de Davi? Safado, sem vergonha, e Salomão aprendeu com o pai. Essa você não esperava de mim, né? Mas essa que é verdade. Salomão, sem vergonha. Né? Eu amo. Né? Ele amava só uma só. A menina lá de Sunem, a Sunamita. Por isso que ele escreve aquele romance grande, erótico ali, em Cantares de Salomão, que o bichinho estava bem apaixonado por ela, mas também teve escola do pai, né? O rei Davi ensinou ele direitinho a ser homem. Por isso, quando ele está como o rei Davi, ele fala, Salomão, seja homem. Aí ele entendeu errado essa palavra. Disse, então eu tenho que ser macho mesmo, então eu tenho que ter mais mulher do que meu pai. Meu pai, antes de morrer, me orientou que eu tenho que ser macho, eu tenho que pôr para quebrar. E ele fez o que ele fez e pecou contra Deus. Trouxe idolatria para Israel. Trouxe prostituição para Israel. Trouxe bruxaria para dentro de Israel. Porque o coração dele estava dividido. Um coração dividido não pode agradar o Senhor. Tá? Vamos lá, para concluir rapidamente aqui a nossa mensagem de hoje. Então, você precisa, né, definir agora, já imediatamente, quem é o Senhor da tua vida. Aí você deve o quê? Orar pedindo a Deus que seja Ele o único Senhor da sua vida. Você deve orar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o único Senhor da minha vida. E aí você vai o quê? Praticar, tá? A confiança diária, lembrando que o Pai cuida de você e da sua família. Eu sou exemplo, Deus tem cuidado de mim, Deus tem calçado a mim, Deus tem me vestido, entendeu? Tudo isso. E as pessoas olham e ficam abismadas. Como é que pode? É porque eu dependo exclusivamente de Deus e Ele cuida. Ele cuida de mim e da minha esposa. E Ele quer cuidar de você também. Então eu quero terminar aqui essa live com você, agradecendo a Deus e pedindo que você, tá, tenha, como fala, os seus olhos colocados em Deus, entendeu? Que o seu coração, né, seja voltado mais para o lado espiritual da obra de Deus, entendeu? Porque a riqueza é como um rival espiritual, irmãos. É uma batalha, a vida material, entendeu? Então o dinheiro, tá? Ele, na verdade, ele não é um mal em si, não é. Mas ele torna um ídolo quando você, ou eu, ou qualquer pessoa, passa a ter ele como prioridade
maior do que Deus. Tem gente que se desdobra em 3, 4 serviços para poder acumular riqueza. Irmãos, isso não é vida não, pessoal. Isso não é vida não. Entendeu? Então você deve avaliar aí do outro lado, em nome de Jesus. Não estou aqui para criticar, estou aqui para ensinar você, tá? Estou aqui para ensinar você. Então você deve avaliar a sua prioridade. Qual que é a sua prioridade? Você deve perguntar a você mesmo qual é a sua prioridade e quais são as suas decisões. Se elas estão sendo guiadas por fé, tá? Ou por interesse financeiro. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Você tem que fazer essa reflexão. Você tem que perguntar para você mesmo. Qual que é a motivação da sua fé? É por interesse financeiro? Ou é por buscar a Deus na sua vida? Então, viver em simplicidade, pessoal, como eu vivo e a minha esposa vive, entendeu? É buscar, entendeu? Constantemente, diariamente, a solução em Cristo e não em acúmulos de bens. Até porque a gaveta do cemitério não tem gaveta do cemitério. A cova não tem gaveta. Então ninguém vai levar dinheiro, ninguém vai levar casa, ninguém vai levar carro. A gente só vai levar a nossa alma e prestar conta daquilo que nós fizemos nesse corpo aqui. Esse corpo vai responder tudo que ele fez. Esse corpinho seu aí também vai responder. Não importa que o seu corpo, você vai responder por tudo que você fez com esse corpo aí durante a tua vida. Porque desde quando você nasceu, começou a ser escrito. E o meu também. Ainda que nós aceitamos Jesus, presta atenção no que eu vou falar. Ainda que nós aceitamos Jesus, não, ele já pagou nosso pecado da condenação eterna. Mas tudo aquilo que nós fizemos lá atrás tem consequência nos dias da nossa vida. Ou na vida dos nossos filhos. Por exemplo, o pecado de Davi pagou em vida ali. Davi pagou ali em vida pelo pecado que ele fez. De deitar com uma mulher que não era dele, e ainda cometeu, como fala, a morte mandou matar Urias, um dos soldados fiéis que ele tinha, para possuir a esposa do seu soldado. Ele pagou caríssimo o rei Davi pelo pecado da cobiça. Ele olhou, ele cobiçou. E quantas pessoas olham e cobiçam o marido de outra, a esposa de outro? Irmãos, nós não podemos cobiçar nada do que é do outro. Eu não posso olhar para uma mulher e cobiçá-la, porque eu tenho a minha esposa. Outro também não pode olhar para minha esposa e cobiçá-la, porque ela tem um marido. E cada um, Deus deu o seu quinhão. Tem pessoas que nunca vão se casar. O apóstolo Paulo diz isso. Tem pessoas que nasceram para não casar, ser só um só. E aí, você vai questionar Deus? O caco vai questionar o oleiro? Então, que você possa aprender a ser uma pessoa generosa, tá? Servir a Deus, tá? E se expressar em compartilhar os seus recursos, tá? Com a igreja que você congrega, com a igreja que você ama, compartilhando com seus dízimos, com as suas ofertas, ser uma pessoa honesta, íntegra. Tem algumas pessoas que dizem que hoje a gente vê muitos pastores aí, né, vivendo uma vida de luxúria, enquanto os membros estão numa vida de miséria. Mas, irmãos, entendam uma coisa, tem pastores e tem pastores, tem advogados e tem advogados, tem médicos e tem médicos, tem policiais e tem policiais. Em tudo tem o joio no meio.
tá? Tem joio em todos os lugares. Então, não existe uma sociedade perfeita. Não existe eu posso dizer, uma classe perfeita, porque sempre dentro de uma classe, seja ela política, tem político honestíssimo e tem político corrupto. Tem professores honestos, mas tem professores corruptos. Tem médicos honestos, mas tem médicos corruptos. Tem pastores honestos, mas tem pastores corruptos. Mas isso não pode me afastar da minha simplicidade que está em Cristo Jesus. Eu devo servi-lo, amá-lo. E não fazer como Ananias e Safira. Ananias e Safira morreram porque sonegaram aquilo que não pertencia a eles. Está bem claro lá o texto. Ainda o apóstolo Pedro e João ainda dá uma aliviada para eles. Vendendo tu aquela herdade, o dinheiro não estava em tuas mãos? Ainda ali ele dá uma aliviada, ali Pedro e João, segundo a tradução nossa. Mas no original, que foi escrito, a conversa é outra. A conversa é outra. Então, é por isso que Deus matou Ananias e Safira, para cortar o mal pela raiz, irmãos. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você que é dona de casa, quando você vai fazer um bolo, você pega um pouco de fermento, aquele pouquinho de massa cresce. Sim ou não? É verdade. Então, um pouquinho de pecado leveda toda uma vida espiritual. Um pouquinho de pecado contamina toda a vida do ser humano. Então eu termino por aqui pedindo a Deus, e eu vou estar orando por você. E se você quiser orar comigo, venha comigo nesta oração que eu vou fazer agora e que nós iremos encerrar essa live hoje de quinta-feira. Mas antes, eu quero, juntamente com a bispa que está aqui do nosso lado, dar os parabéns que hoje está aniversariando a nossa obreira, a nossa irmã Alexandra Pauletti. Hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida das suas duas filhas, tá? A da Rebequinha, que é uma bênção de Deus, a Bequinha, né? Desde pequenininha, sempre na oração, sempre junto com a bispa, querendo orar, ia fazer faxina na igreja, e depois da faxina, ela era a primeira que falava: ô bispa, a voz nem saía, ô bispa, eu posso orar? Aí a bispa: pode sim, Bequinha, você vai ser a primeira a orar, vem aqui. E aquele toquinho de gente pequenininha, ela vinha e orava. Olha a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Essa menina, desde pequenininha, já tinha o desejo de servir a Deus, como Abel e Caim. Ela, ali, desde pequenininha, já queria agradar a Deus, já tinha feito a escolha certa. Então, Deus abençoe aí a nossa irmã evangelista Alexandra Pauletti, pelo seu aniversário, e também que Deus abençoe também as suas duas filhas, tá ok? Então, oremos então? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, reconhecemos que muitas vezes o nosso coração se divide entre Ti e as coisas deste mundo. Mas hoje, Senhor, queremos declarar que, diante de tantas coisas que se colocam diante de nós, queremos declarar que Tu és, Senhor, o único Senhor da minha vida, da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a confiar plenamente em Ti e buscar primeiro o Teu reino e a viver, Senhor, com honestidade, integridade, Senhor, e simplicidade. E que sejamos generosos e fiéis a Ti em tudo na Tua casa. Pai, que cada um que está assistindo essa live
possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que o Senhor possa, meu Deus, conduzi-los, a cada um deles, a ser participante, meu Pai, desse ministério que estamos há 36 anos pregando o Evangelho com ministério próprio, Senhor. E o Senhor é conhecedor. Não temos defraudado a viúva e nem o órfão. Não temos defraudado, Senhor, o pobre. Mas nós temos, meu Deus, aplicado, meu Deus, para o reino. E por isso eu lhe peço que o Senhor venha abençoar a cada dizimista fiel. A cada dizimista fiel. Aqueles que são declarados dizimistas e aqueles que se dizimam, meu Deus, ocultamente. Que o Senhor possa abençoar ricamente. Em nome de Jesus. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que está, não posso dizer, com a gente aqui nessa live, você pode estar nos ajudando com a sua oferta. Está aqui em cima a conta da igreja. Você pode estar, na verdade, a minha conta está aqui. Você pode estar abençoando o meu ministério. Você que não quer ser identificado, você pode ir no caixa instantâneo e depositar na conta corrente. Bradesco, conta corrente, tá? 36 629, agência 1756. Está aqui, tá? Aqui na minha página, no meu perfil, Mensagem do Apóstolo. Nos ajude a fazer a obra de Deus. E coloque o teu coração somente na obra do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, querendo o nosso Deus. Shalom Adonai. Um beijo e até a próxima.